Bom dia, Alex. Paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Para ser mais preciso, bom dia, Alex. Bom dia, irmã Mônica. Já que a igreja está cheia, bom dia, pastor Nível. Bom dia, Ju. Bom dia, Rafa. Nossa. Bom dia para mim também, né? Deus seja louvado. Nós estamos hoje na 12ª lição, é a penúltima lição dessa série que a gente está falando a respeito do final dos tempos, né? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de novos céus e nova terra. É o tema da nossa lição de hoje. Passa para o segundo slide, Ju, por favor. E nós vamos contemplar esses 3 tópicos. Todas as coisas serão renovadas, novos céus e nova terra e Nova Jerusalém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, te agradeço, Pai, porque Tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais de Ti. E eu te peço, Senhor, ser conosco nesta manhã, que possamos, Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra, renovando, Senhor, o nosso entendimento. E eu te peço, ó Deus, que Tu venha tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que venha impedir, Pai, de um aprendizado. Em nome de Jesus, nós vamos falar, Senhor, da Tua palavra, somente dela. Se por um acaso se desviarmos desse propósito, que o Teu Espírito venha nos incomodar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O nosso primeiro tópico, ou melhor, a nossa leitura em classe, está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 5. Aí a gente dá um salto em Apocalipse do 24 ao 27. Vamos abrir as nossas Bíblias para ver, para a gente acompanhar essa leitura. Apocalipse 21, do 1 ao 5, aí depois a gente salta do 24 ao 27. Foi-se o tempo, pastor Nível. Foi-se o tempo. Fica aqui. Fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Tem até uma canção que fala, né? João viu milhares e milhares de anjos que ficavam ao redor do trono de Deus. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Glória a Deus. Então, quem escreveu o livro de Apocalipse? Pedro. Através de uma visão, né, dada por Deus a João na ilha de Pátimo, que ele se encontrava preso, né? Ele tem essa visão do Apocalipse. E o que significa Apocalipse? A gente já está na 12ª lição, isso aí já era para estar na veia já. E aí? O que quer dizer Apocalipse?
Vamos lá, gente, a gente está numa escola bíblica. Eu vou dizer para vocês que hoje eu não estou com muito argumento não, hein? E aí? A Ju está falando lá de trás que é fim dos tempos, é isso? É muito interessante, né? Quando a gente fala em Apocalipse, logo nos vem à mente o quê? Tragédia. Vai rolar tragédia, né? Que vem logo à mente para a gente é isso, vai rolar tragédia. Mas é verdade esse pensamento? Vai rolar tragédia? Aí eu vou, olha só, é muito interessante, né? Que só numa palavra a gente já começa a achar um monte de argumento, né? Eu vou lá no Egito, nas pragas do Egito, né? Foram pragas ou foram maravilhas de Deus? Depende de que lado você esteja, né? Se você é os israelitas que estão saindo, foi maravilha. Agora, para os egípcios foi maravilha? Claro que não. Inclusive, tem algumas versões bíblicas que não chama de praga não, chama de maravilhas. Aí, olha só, aí volto de novo lá ao Apocalipse. É tragédia ou é bênção? É as duas coisas. Depende de onde você está olhando. Se você é israelense ou se você é egípcio, não é? Então eu entendo que para nós, né? Ou eu até vou simplificar mais, para mim é bênção, é maravilha, né? É vindo de Deus, é algo que Deus separou para mim. João, venha mais para frente, João. Você está tão longe assim, por quê? Já está bem mais próximo do que estava, né? Vamos lá? Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí vamos pular lá para o 24. E as nações não darão a sua luz. Ou melhor, as nações andarão a sua luz. E os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí a gente já, diante do texto, a gente já faz a primeira pergunta. Quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Eu acabei de ler.
há uma condição para que eu entre. Qual é essa condição? Não. Há uma condição. No finalzinho do texto eu falei. Qual é a condição? Eu tenho que estar com o nome escrito no livro da vida, como se fosse o passaporte. Você vai entrar, você tem que estar com o nome na relação da festa, senão você não vai entrar. Aí, o que eu então tenho que fazer para ter o meu nome no livro da vida? Obedecer, praticar, são duas palavras bonitas, obedecer e praticar. Mas eu vou obedecer o quê e eu vou praticar o quê? Palavra, né? Palavra, ensinamentos de Cristo. Mas aí, como é que eu vou obedecer se eu não sei o que obedecer? Porque eu só estou preocupado em aprender de Cristo, de ouvir falar, de não caminhar com Ele. E aí? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Hein? Que você separou, não, nesse momento eu vou ler a Bíblia. E aí? Nós temos aqui dois apóstolos, Pedro e João. E um discípulo, Natanael. Eita glória, né? E aí? Quando é que vocês leram a Bíblia? O que é isso, né? Vocês viram como é que se a gente fizer o caminho de forma andando para trás, né? A gente sabe que é obedecer, né? A gente sabe que é buscar a presença do Senhor. A gente sabe até o caminho, né? Mas só que a gente não faz. Por quê? Nossa, se a gente for enumerar aqui as razões dos porquês, a gente vai ficar o dia inteiro falando que eu não fiz por causa disso, não, eu não fiz porque eu estou resfriado, não, eu não fiz porque eu tinha que trabalhar, não, eu não fiz porque... Vai ter desculpa a todo momento, né? Por quê? Porque nós somos eternos caçadores de culpados. A gente está sempre buscando uma culpa, em algo ou em alguém. Foi alguma coisa que me impediu ou uma pessoa que me impediu. Ou várias pessoas me impediram, né? Mas, na verdade, a gente tem que lutar contra isso. Se eu quero, eu faço. Mas aí eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Eu tenho que criar essa vontade em mim, não é? Eu nunca fui fã de acordar na madrugada para orar. Estou querendo me vangloriar não, gente, é só um exemplo. Eu nunca fui, irmã Mônica, sempre orei durante o dia e tal, mas eu fui impulsionado a estar orando de madrugada. Então eu tenho acordado 3 horas da manhã, coloco o relógio para despertar, 3 horas da manhã, para mim estar levantando e orando. Levanto, escovo os dentes, lavo o rosto, me visto e vou buscar a presença do Senhor. Eu tive, durante a minha jornada diária, todos os motivos para não fazer isso. Porque a minha jornada diária me cansou, ela me fatigou. Quando eu fui deitar, eu estava esgotado. Mas isso não me impede de estar orando na madrugada. Por quê? Porque eu quis, né? Eu busquei. Então, a primeira posição que tenho que tomar é eu quero. E acima de tudo, do seu querer, eu preciso. Eu necessito. Porque se eu não o fizer dessa forma, não vou fazer. Se eu não buscar o
os argumentos para que eu faça, eu não vou fazer. Olha, hoje a gente percebe aqui que muita gente não veio, né? Muita gente não veio à igreja. Se você for buscar a cada uma delas e perguntar, poxa, por que você não veio? O que houve? Ele vai dar uma desculpa. Vai ter um argumento para falar por que não veio. É válido? Sim. É. Na cabeça dele, foi válido a desculpa que ele está dando. Mas aí eu tenho que lutar contra isso. Não é? Porque se eu só colocar as dificuldades, eu não vou caminhar. Porque as dificuldades, elas vão surgir, com certeza. No mundo sofreremos aflições. E quais são as aflições? São as nossas dificuldades, né? Aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Aquele que quer vir após mim, ou Jesus falando, aquele que quer vir comigo, o que ele tem que fazer? Negar a si mesmo, não é? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Essa cruz que Jesus está falando é a mesma que foi usada para ele ser crucificado? Não. O que é então essa cruz para nós? Quando ele fala, toma a sua cruz. Ele não fala simplesmente me segue. Não, ele fala, toma a sua cruz e me segue. E aí, essa cruz é o quê? São as nossas argumentações para não fazer. São as nossas argumentações para não buscar. Aí a cruz, no caso, para ser algo que te promove, né? Te ergue, não, ela acaba sendo um tropeço. Mas por que um tropeço? Porque eu quis, porque eu deixei. Eu deixei que fosse um tropeço na minha vida. Então, por isso que a gente entende que não é fácil ser crente. Não é fácil ser crente. Mas também não é impossível. Não é impossível. Se alguém está pregando o evangelho de facilidade para você, esquece, não é não. É difícil ser crente. Por quê? Porque é difícil ser crente? Porque a gente está no mundo. A gente está lá envolvido nesse mundo pecaminoso. E nós temos que ser a diferença. Porque somos o sal da terra e luz do mundo, não é? Olha só, eu estou pegando argumentações para tentar despertar em você. Interessante, a gente estava há pouco ali conversando no gabinete, os pastores. Aí algo que eu chamei a atenção, porque é uma realidade para nós. Na minha época, e aconteceu comigo, quando o camarada aceitava Jesus, ele ficava doido para saber o que estava aqui no livro. Pelo menos eu fui assim. Eu queria, não que isso, não, eu quero saber, eu quero descobrir, ó, e lia. A minha literatura era a Bíblia, porque com 16 anos, 14 anos, era a Bíblia, eu queria aprender, né? O que estava acontecendo aqui. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa levanta a mão, aceita Cristo, e a gente nem vê mais ela. Não volta mais. Aí a gente tem que criar artifícios, né? Fogos, lançar fogos, Eu lembro até que tinha uma época aqui que a gente fazia isso, na igreja. Quando a pessoa vinha para frente e aceitava Cristo, era até o Martins. Martins tinha uma missão muito importante. Ele vinha com... Você lembra disso, né, João? João veio muito. Vinha com a faixa aqui na frente, seja bem-vindo, que não sei o quê, você é muito importante para nós e tal. Então, aí a gente fica criando, sei lá, coisas, né, para tentar agradar ao indivíduo. Não é?
vocês não vão me ver fazendo isso. Talvez carregar no colo o novo convertido, ter um pouco mais de paciência com o novo convertido. Agora, crente velhotinho, a gente tem que estar fazendo isso? Não rola, não dá, não é legal. Porque a gente, na verdade, a expectativa, na verdade, é que o crente mais antigo venha agregar. O que é agregar? Venha trazer condições para a gente ir buscar outras pessoas. Quando, na verdade, acaba os pastores tendo que estar cuidando de ovelha velha. Eu não sei nem se era para mim estar falando isso aqui, que não tem nada a ver com o novo céu e nova terra, né? Mas tá no contexto, está indo, está fluindo, né? Acordaram, não é? Acordamos. Certa vez eu ouvi de um pastor, ele falou algo muito, muito interessante, foi até na data de comemoração do dia do professor. Aí ele chamou, né, todos os professores lá à frente, da EBD, e orou por eles. Aí no final ele falou o seguinte, esses homens que diminuem os problemas da igreja, é por causa desses homens e mulheres, é por causa deles que vocês me procuram menos. Por quê? Porque estamos ensinando a palavra de Deus. Estamos mostrando o caminho. Então, gente, a gente tem que despertar. Temos que despertar a importância de estarmos estudando a palavra de Deus. É algo pulsante. É como se isso fosse para mim o fôlego de vida. Então, gente, temos que fazer isso. Porque senão nós estaremos sendo levados a qualquer tipo de vento. Eu não vou saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, porque eu não tenho conhecimento das Escrituras. Eu não saberei o que é obedecer. Por quê? Porque eu não sei as regras. Não vou saber jogar esse jogo, se posso falar dessa forma, porque eu não sei as regras do jogo. Embora eu tenha na minha mão as regras, mas eu não sei as regras. Embora eu tenha em minhas mãos o manual para montar o móvel, mas eu não consigo montar o móvel. Mas por quê? Porque eu não olhei o manual. Só isso. Né? Eu tinha que estar na primeira página da Bíblia, né? Antes de qualquer coisa, leia o manual. Né? Aquele atenção grandão, né? A gente vê, né? Atenção. Antes do uso, leia o manual. Antes de usar, a gente tem que ler o manual. Você sabe por quê? Porque a grande maioria aqui já está com a idadezinha, já sabe ler e escrever. Né? A grande maioria aqui já sabe ler e escrever. Ou se não todos, né? Todos já sabem ler e escrever. E já teve um período da vida de ensinamento, né? Aí vem alguém falando, não é dessa forma. Ué, mas eu aprendi assim. A minha vida inteira me falaram que era isso. Mas, gente, a sua vida inteira você fez errado. Graças a Deus que neste momento você está tendo a oportunidade de alguém falar para você, direito o teu caminho. Está aqui, direito aos seus caminhos. É uma passagem que me persegue, mas eu adoro ela. É renovar o nosso entendimento. Nós temos que renovar o nosso entendimento. Perceba que ele está falando, não é aprender coisa nova, não. É aquilo que você já aprendeu, mas que você precisa renovar. É aquilo que você já entendeu, mas que há a necessidade de você renovar isso que você entendeu. Porque de repente você entendeu errado. Já parou para pensar? Então a culpa não é minha, me ensinaram errado. Mas e aí? Você vai pular do abismo porque te ensinaram errado? Te
forma alguma. Então, desperta tu que dormes, né? Desperta. Esse é um momento de despertamento. Nós estamos passando por situações demais difíceis. Muita gente está morrendo. Muita, demais. Talvez a gente não se atente, porque ainda não chegou em nenhum parente nosso. A gente não se atente. Não, que isso? Nossa, hoje só foram 1.500 pessoas, né? Ontem só foram 1.800, né? No auge da pandemia, 2.000 pessoas por dia. Mas a gente está alheio a isso, por quê? Porque não aconteceu com nenhum de nós. Graças a Deus por isso, né? Eu costumo até dizer, né, que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Estamos chegando ao final do ano de 2021. Quando a gente olha para trás, a gente só vê tragédia, só vê sofrimento. Os telejornais agora é só derramamento de sangue. Se você analisar, só está sangrando. Então, em que eu tenho que me apegar? Vou me apegar a quê? A palavra de Deus. Porque é ela que vai me fortalecer. E o interessante, ela não vai te livrar, a palavra de Deus, ela não te livra do vale, né, da dificuldade, não. Ela te ensina a passar. Ela te ensina a passar pelo momento de sofrimento. Ela não vai te livrar, mas em estando lá, ela vai te ajudar. Tu não serás atingido. Já parou para pensar, e aí, se eu for atingido? Já que eu estou numa batalha, eu estou sujeito a isso, né? Ser atingido. Já parou para pensar? E aí, se eu for atingido, acabou tudo? Não, não acabou. Não acabou. Exatamente. Gente, é algo tão claro. Eu vejo, sinceramente, eu vejo o Evangelho como algo tão simples. A gente é que complica a coisa. A gente é que complica. Jesus, quando estava lá no deserto, o que ele usou contra Satanás? O conhecimento da palavra, não é? Conhecimento da palavra. Para quê? Para ser usada no momento certo. Então, por que a gente quer diferente? E aí, por que então a gente quer agir de forma diferente? A gente tem que parar de ser crente 6 horas, né? Crente 6 horas. Ora por mim, né? Não, você tem o poder da oração. O véu foi rasgado. Não há mais a necessidade de um intercessor entre você e Cristo. Não. Você é o intercessor para si mesmo. Então, por que a gente não pratica isso, gente? Por que a gente, como igreja, está tão fragilizado? Porque nos falta o conhecimento. Além de nos faltar, eu vou ser até um pouco mais duro, nós não queremos conhecer. Porque se eu estou com ele na mão e eu não leio, é porque eu não quero. Eu decidi não querer. Então não adianta chorar quando você for atingido. Porque eu digo para você, você será atingido. Para a morte ou não, não sei, mas será atingido. Eu serei atingido. De que forma? Não sei, mas serei atingido. Vai chegar um momento da minha vida, se já que não já passou, né? Mas vai chegar um momento da minha vida que eu vou ser atingido. Como é que eu vou administrar isso? A gente não está nem na introdução. Como é que eu vou administrar isso? Com a palavra de Deus, não tem jeito. Eu acho até, Ju, que eu vou começar a mudar as introduções das lições. Vou fazer a minha introdução
que é para a gente, toda vez eu falar para vocês que é preciso ler a palavra de Deus. É preciso ler a palavra de Deus. Tenho que ler a palavra de Deus. A vozinha na tua cabeça, tenho que ler a palavra de Deus. Tenho que ler a palavra de Deus. Pai querido, me dá força. Pai, renova o meu entendimento. E por aí vai. Porque senão, gente, nós vamos sucumbir. Nós iremos sucumbir. Nós iremos sucumbir. Jesus se entrega à morte por quê? Alguns falam, não, por amor de mim, né? Para pensar. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Ele não queria. Mas acima de tudo seja feito a tua vontade. Então ele passa por isso por obediência ao Pai. E não porque ele te ama. Porque quem amou o mundo e deu o seu filho foi Deus. João 3,16. Ele ama o mundo e dá o seu único filho. Então quem nos ama é Deus. Jesus cumpriu a vontade do Pai. E aí vem a nós. Nós temos cumprido a vontade do Pai? Hã? Nós temos cumprido a vontade do Pai? Não temos cumprido. Não é? Estamos dispostos a passar pela dificuldade em nome da palavra de Deus? Não, duvida. Acaba de entrar no recinto o senhor Sandro Linhares, né? Se estivesse no culto, eu ia pedir para aplaudir o Senhor, mas não vamos fazer isso não. Assim, mentalmente, aplaudam ao Senhor. E orem por esse homem de Deus. Eu não quero, mas vai acontecer, né? O pecado da desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. Está lá em Gênesis 3,17. Ju, Gênesis 3,17. Está vermelho, ó. Já era para estar ali, ó. Alguém abriu? Irmã, já está lá? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Então, olha, perceberam? Por causa da desobediência de Adão, a terra recebe a maldição de Deus. A terra é maldita. Aí eu paro para pensar. Sendo a terra maldita, eu que vivo nela, sou maldito também? Vamos lá, nós estamos numa escola bíblica e você, meu copo sumiu, está aqui. E você pode falar. Isso. Eu já até citei aqui, né? Sal da terra e luz do mundo, né? Eu saio dessa condição porque eu sou sal da terra e sou luz do mundo. O mundo não pode fazer de mim um maldito. Por quê? Porque eu não sou fruto do meio. Eu uso muito essa expressão, fruto do meio. Você não é o que todos dizem que você é, embora possa parecer. Parece até um negócio meio maluco, meio confuso, né? Possa até parecer. Não, mas você é diferente. Você vai fazer a diferença. Por quê? Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Logo, eu não sou fruto desse mundo. Eu vivo nele. Não tem como eu fugir, né? A não ser que eu vá ser um monge, né? Vai viver no mosteiro, aí é moleza, né?
Não é moleza ficar lá dentro só. Aí eu vou estudar, né? Vou buscar a Deus, porque eu não tenho outra coisa para fazer, né? Então, eu não sou. E vamos embora. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. Não vamos abrir, Ju. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tomar a congregação em Cristo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Está lá em Efésios 1, dos 5 ao 10. Não abre, Ju. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou. Isso aí é algo até que muitas das vezes nos causa dúvida. Temos que tomar muito cuidado com essa situação de predestinado, né? Judas foi predestinado a trair Cristo? Alguns dizem que sim, né? Não, ele já nasceu para isso. É como se fosse assim, não, ele já nasceu para isso. Natanael nasceu para ser pastor? Não. Foi uma consequência da sua vida cristã, da tua trajetória, né? No Evangelho. Então, isso foi uma consequência, né? E aí, Judas foi predestinado a trair Cristo? A Ju está falando não toda hora lá, mas eu não quero ir lá com o microfone, eu quero ouvir de vocês. E aí? Ela está mais participativa que vocês, hein? Ela está lá de trás, mas está mais participativa que vocês. E aí, Judas foi predestinado? Imaginem o seguinte: cheguei diante do tribunal do Senhor. Sou Judas Iscariote, o predestinado. Cheguei lá diante do tribunal. Estou dando até uma pala para Judas, né? Mas ele não vai me ouvir mais, que ele já era. Cheguei diante do tribunal. Não, você vai para o inferno porque você traiu ao Senhor e tudo mais. Tá. Posso me defender? Estou lá diante do tribunal. Posso me defender? A culpa é tua. Como culpa é? A culpa é tua. Eu fiz porque você me predestinou a isso. Perceberam? Não é? Então ele está errado? Não, eu não estou errado. Eu fiz só aquilo que você escreveu lá no livro para que eu fizesse. Então, logo, a culpa não é minha. Então, me tira disso aí, que eu quero estar lá no céu. A nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de decisões. Nós decidimos ser o que somos, por decisão nossa. Somos hoje fruto das nossas decisões lá de trás, porque nós decidimos ser assim, né? A nossa trajetória de vida nos conduziu até onde estamos hoje. Eu estou aqui na igreja porque um dia eu decidi seguir a Cristo. Eu levantei. Então, é decisão. Então, essa questão de predestinação, a gente tem que olhar com muita cautela. Muita cautela. O texto nos fala que ele nos predestinou, né? Mas a escolha é tua. É como se ele estivesse nos dando a condição. Ele está te dando a condição de ser filho de Deus. Mas a decisão de ser é sua. Eu não posso ir lá, embora tivemos época de que fosse assim, né? Pegar a espada, botar no teu pescoço. Aceita Jesus? Não, eu não aceito, então.
vai para o inferno. Nós tivemos um período da história assim. E a irmã Eliane? Aceita Jesus? Não? Não é? E assim vai. Mas o que acontece? É por decisão, nós decidimos. Né? É como se ele expusesse para nós a mesa, né? Está ali, a mesa está posta. Você decide sentar na mesa. Agora, sentar na mesa, eu estou só dando uma ilustração, né? Sentar à mesa não quer dizer que eu vá comer o que está na mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque não basta só sentar. Eu tenho que comer. Não, vou sentar aqui só para fazer média. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu odeio peixe. Eu não gosto de peixe. Se convidar para me almoçar na tua casa, não faça peixe. Tá? Não faça. Não, mas eu vou fazer um peixe ensopado. Não faça peixe. Eu não gosto. E na igreja quadrangular, nós temos o dia do pão e do peixe. Né? Do pão e do peixe. O pastor da igreja prepara aquele peixão e ele fica lá na frente. É claro que é uma coisa da igreja, isso não vai mudar nada e tal, mas o pastor gostava de fazer isso, né? Ele ia lá na frente e ele distribuía o pão e o peixe para todo mundo, como se fosse a ceia. Gente, se eu fui naquele culto e está lá sendo servido aquilo, sinceramente, mesmo que eu não goste, eu tenho que comer, não é? Porque se eu já sabendo que ele ia servir pão e peixe, e fui, né? Se eu não quisesse participar, não era nem para mim ter ido, mas já que eu lá estou, eu comia o peixe e o pão. Não vou dizer para vocês que estava bom, né? Mas eu comia, né? Por quê? Porque eu queria participar daquele momento. Eu me sentia animado em participar daquele momento, né? E o que eu estou querendo dizer com isso para nós? Que dentro do Evangelho tem muitas coisas que você não vai gostar, mas por amor a Cristo você vai ter que fazer. Embora comer um pão e um peixe não tem nada a ver, mas foi só um exemplo que eu estou dando para vocês. Tem muita coisa que vai nos impactar. É algo que a gente vê muito. Não concordo com isso. Nossa, eu não concordo com um monte de coisa. Mas, no entanto, não é que eu faça vista grossa, não. Eu posso não concordar, mas a nossa direção está falando o quê? Quem é o nosso dirigente maior aqui? Pastor Braga. O que ele está falando? É isso? Então, vamos atender, não é? É melhor obedecer do que sacrificar. Estou disposto a sacrificar? Então tá, então não obedeça. Aí é seu critério. Mas aí eu volto àquele ponto inicial. Eu decidi. Não foi ninguém me obrigou a ir lá comer o pão e peixe. Não. Eu decidi me levantar daquele lugar e ir lá comer o peixe. Porque eu via no meu pastor uma alegria muito grande em estar distribuindo aquele pão e aquele peixe. Eu via nele, então quer dizer, é como se você estivesse agradando a outra pessoa. Você se anula para agradar o outro. Isso não é legal? Igual eu estava falando com a irmã Mônica agora, há pouco. Eu tenho passado esses dias, não vou dizer para vocês, não, estou orando o tempo todo. Não estou orando o tempo todo. Mas o tempo todo eu estou buscando a Deus em alguma atitude minha. Tem um momento que eu paro para orar, né? Eu me desligo de tudo, E lá em casa está até o seguinte, a pastora Wanda e eu está assim, está na tua hora, hein? Aí ela vai, se separa, vai lá e ora. Ela, filho, está na tua hora. Tá bom, já sei o que é, vou lá e... Relógio despertou e está na hora. Temos orado bastante, mas é muito gostoso, a sensação muito boa, eu fico até arrepiado, você
parar e falar, poxa, nesse momento, o Alex está orando. É o quê? 5 horas da manhã, não é, Alex? 4 horas da manhã, você olha, nossa, tem alguém orando nessa hora. E está orando por mim, está orando por você, né? Embora a gente tenha uma causa enorme, mas a gente acaba orando por todo mundo. Eu acho até que os 30 minutos não dá, que a gente colocou lá no intervalo de 30 minutos, né? Vou dizer para você que na madrugada esse minuto passa. Não passa muito não, mas muitas das vezes de manhã passa, porque é tanta petição, né, que a gente tem. Mas o que eu estou querendo dizer? Que é gostoso você saber que tem alguém intercedendo por você. Não é? Teve um dia que a irmã Mônica estava toda hora. Iniciei e terminei. Tipo, 20 minutos, 15 minutos. Falei, caramba, ela está orando para caramba. Mas isso é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Saber que a igreja está envolvida em um propósito. Alguém obrigou? Não, de forma alguma. Foi uma decisão que? Minha, uma decisão sua. Naquele horário ali, você ir lá. E eu coloquei o meu horário imaginando que esse daí seria um horário que todo mundo teria dificuldade, né? A Wanda é 2h30 da manhã e eu sou 3 horas da manhã. Então, quer dizer, ela ora e me acorda. E aí, meu filho, está na tua hora? Aí eu vou e faço a rendição dela. Mas é muito gostoso esse envolvimento. Mas foi o quê? Eu decidi. Então, já que eu decidi, vou fazer da melhor forma possível. E o nosso primeiro tópico? Você já acorda sem um relógio. Você já vai sem um relógio. Todas as coisas serão renovadas. E já vai terminar, gente. Mas está muito gostoso na conversa, não está? Mas não tem problema não, semana que vem se eu de novo, a gente continua. Eu até queria combinar com vocês o seguinte, a gente vai teria, né? A gente vai ter que esticar um pouquinho. Na semana que vem a gente volta para essa aula. Aí na outra semana seria a última aula. Aí na última aula do ano a gente faz um café da manhã. Não vai ter aula, né? A gente faz um café da manhã. Cada um traz um quitute, né? Cada um traz um quitute. E a gente para aqui, faz um café da manhã e um bate-papo bíblico. Com perguntas e respostas. E serão premiados os que acertarem. Perguntas dentro dessas 13 lições que a gente fez até hoje. Combinado? Quem não está aqui na aula, vai assistir depois o vídeo, né? Aí pode mandar o teu sim lá no grupo da igreja. Combinado? Não é? Então, a última aula do ano, a gente não vai fazer aula, porque já deveria entrar num novo assunto. Eu vou até adiantar o assunto para vocês. Nós vamos falar sobre mordomia. Você é um mordomo de Deus. Você não veio para ser servido, e sim para servir, assim como Cristo veio. Não é? Então vamos lá. Deus criou os céus. Nosso primeiro tópico. Mas sabe por que está atrasado? Que vocês chegaram atrasados. A gente começou 15 minutos depois da hora. Está vendo eu buscando culpa? Perceberam o caçador de culpados? Já tentei me redimir da minha culpa e já passei para vocês. É assim que a gente faz o tempo todo. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. Salmo 11, 14. Bota aí, Ju. Poxa, já pensei que quando eu falo, coloca aí, Ju, quando eu me viro, eu já queria encontrar. O Senhor está no seu santo templo, nos céus. Tem o Senhor
um trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, ele colocou ali, ó, filho dos homens. Ele está olhando todo mundo. Ele não só olha os crentes, ele está olhando a todo mundo. Então, existe diferença entre filho dos homens e crentes? Vamos lá. Existe diferença? Aquela expressão, somos todos filhos de Deus, é verdadeira? Muito obrigado, irmã Mônica. Somos todos criatura de Deus. Ele nos criou, né? Mas passamos a ser filho dele quando aceitamos a Cristo. Aí sim eu começo a fazer parte da família de Deus. Alguns teólogos dizem que não, que somos todos filhos de Deus, porque todos nós temos o Espírito do Senhor. Com certeza, temos o Espírito que Ele nos deu. Né? Oi? Não entendi. Está fazendo alguma coisa errada, o Espírito do Senhor não se afasta da gente? Olha aí, e aí? Não é? Deus nos dá o Espírito de vida, né? Isso não quer dizer que o Espírito Santo do Senhor esteja comigo. Não, Ele me dá o Espírito de vida. Há uma confusão muito grande a respeito disso. É como se Ele estivesse nos dando o fôlego de vida. Nós somos formados de 3 coisas, não é? Corpo, alma e espírito, não é isso? A tal da tricotomia. Corpo, alma e espírito, não é isso? Ou não? Não é? Se eu tirar um desses, o que acontece? Se eu tirar um, não, mas há uma consequência, não só fica faltando não. Se eu tirar o corpo, não existo, né? Se eu tirar a alma, não existo. Se eu tirar o espírito, não existe. Então, para que haja vida, tem que haver a somatória desses 3. Vai acontecer vida, mas eu tenho que estar com esses 3 alinhados, não é? Então, não é desse Espírito que a gente está falando. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Que para que ele habite em mim, aí seria o quarto, né? Para que ele habite em mim, eu tenho que querer, eu tenho que decidir. Lembra naquela passagem quando Paulo chega, eu acho que em Gálatas, que ele pergunta se eles tinham conhecido, já sabiam que era o Espírito Santo? Uma versão Natanael. Que ele pergunta, né, a eles lá da igreja, você já conhece? Como é que eu vou saber se nem sei quem é? Nunca me falaram quem é. Aí Paulo vai e ensina a eles o que é o Espírito Santo, impõe a mão e todos são batizados. Olha só, então tem que haver esse despertar do Espírito Santo em você. Quando eu aceito a Cristo, é como se eu estivesse abrindo a porta para Ele entrar. Eu abri, Ele entrou. Ele está em mim, mas Ele precisa ser despertado. E de que forma eu desperto o Espírito Santo em mim? Buscando presença do Senhor. E eu busco presença do Senhor orando e vindo ao culto. Está disperso, né? Está aqui, mas não está aqui. Aquela canção que fala, perdidos na casa do Pai. Está aqui, mas não está aqui. Orando e jejuando? Eu me encontro com o Espírito Santo de Deus, é uma sequência de eventos a qual eu tenho que praticar. Tenho que vir ao culto? Sim. Tenho que ler a palavra de Deus? Sim.
Tenho que orar? Sim. Tenho que jejuar? Sim. É tudo consequência. Mas todas essas coisas, há um ponto principal. Eu tenho que querer, para que Ele habite em mim. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, se eu partir desse princípio de que eu quero, vou buscar, o negócio vai ficar tão grande dentro de você, que já não vai caber mais. Aí o que vai acontecer? Ele fala que vai fluir o quê? De nós? Rio de água viva. E aí? Tu tem sido essa fonte de água viva? Tu tem sido essa fonte de água viva? Tu tem buscado a presença de Deus? São questões que a gente tem que estar a todo momento perguntando, né? A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo em seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. Está lá em Isaías e Apocalipse. Na renovação divina, toda a terra será transformada. Toda a terra será transformada. Para a gente fechar esse primeiro tópico e continuar na semana que vem, toda a terra será transformada. Ele fala aqui, que na renovação divina, então quer dizer, é algo divino que vai acontecer. A terra vai ser transformada. Aí eu pergunto a vocês, quem será o agente de transformação? Espírito Santo de Deus, né? Mas ele vai transformar quem primeiro? Nós precisamos de algo tangível, né? Para que haja atuação. O que é algo tangível? Aquilo que eu posso pegar. Então o Espírito Santo de Deus vai atuar de que forma? De que forma ele vai atuar? Ele vai atuar em mim, em você. Nós é que seremos esse agente de transformação vindo de Deus para nós e nós o mundo. Concordaram ou não concordaram? Sem corda ou concorda? Concorda, né? Não é? Então, o agente somos nós. É de nós que vai fluir os rios. É como se Deus tivesse dado a nós, e Ele assim o fez, essa incumbência de pregar o seu Evangelho. Ele, igual o pastor Nível falou, ele poderia ter feito isso com os anjos? Sim. Mas eu acho que seria mais duro, hein? Os camaradas são mais... Os camaradas são mais... Por quê? Porque eles são fiéis. Eles é como se a tendência à ordenança de Deus, sem pensar, sem pestanejar. Não, foi isso que o pai mandou. Ele mandou vir aqui te matar. Não, mas espera aí, acabou. Não é? Então, nós é que seremos esse agente. Mas o primeiro passo para que sejamos esse agente de transformação, somos nós que temos que dar. A mesa está posta. A mesa está posta. A festa já está anunciada. Teu nome está na relação da festa? Pô, se eu tenho dúvida se meu nome está na relação da festa, eu tenho que buscar colocar meu nome lá. Lembra quando os apóstolos, os discípulos de Jesus voltaram, felizes da vida? Não, que nós, Senhor, nós expulsamos demônios, né? Curamos enfermos em teu nome. Aí Jesus está lá e manda para ele, vocês estão felizes por causa disso? Pô, legal, né? Vocês estão felizes por causa disso?
Você tem que estar felizes porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Lembra que a gente falou lá, se o nome não estiver lá, não vai? Então, irmãos, o teu nome tem que estar na relação da festa, porque senão você não vai participar. Eu quero que meu nome esteja lá. Síntese desse tópico que a gente falou. Deus, o Criador, vai renovar todo o universo. E quando ele fala de renovação, né, e quando ele fala que vai renovar tudo, nós estamos no meio. Nós estamos nesse bolo aí. Ele vai renovar tudo? Nós estamos nesse bolo. Então, ó, eu também tenho que renovar. Eu tenho que me renovar. Eu tenho que renovar o meu entendimento. Voltamos, já falamos sobre isso. Não seja Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, sei lá, vou morrer assim. Não, não é dessa forma. Tá? Não vamos nos alegrar por aquilo que a gente tem feito, né? Pelas maravilhas que Deus tem feito através da nossa vida. Não, a gente tem que se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E cada um se cuide, né? Para que não roubem a tua coroa. Então, eu digo para vocês o seguinte, que é possível roubarem a nossa coroa. É possível roubarem a nossa coroa. Então, ó, levem essa lição para casa, estudem ela, que aí na semana que vem vai ser melhor ainda, que vocês já vão chegar aqui todo mundo sabido, aí vão fazer um monte de perguntas. Amém? Glória a Deus. Podemos? Então na semana que vem só vai ter questionário, não vou nem falar nada, só vou perguntar. E não vai arrumar desculpa para não vir não, hein? Vamos ficar de pé, vamos orar. Na semana que vem a gente continua no segundo tópico, que é exatamente o título da nossa lição. Novos céus e nova terra. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito e amado. Senhor, que palavra. Senhor, que estudo abençoado, meu Deus. Senhor, que nós possamos, Pai querido, a cada dia, Pai, nos alimentar da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz em Oséias 4,6, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. E sem o conhecimento da Tua palavra, Senhor, nós vamos andando a passos largos para o buraco. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa, Pai, que aqui está, e aqueles que não puderam vir, meu Deus, que eles possam ver pela live, meu Senhor, Teu Filho, Senhor, se empenha, acordando cedo para estar trazendo esse maná tão gostoso, meu Deus, em o nome de Jesus, abre a mente do Teu povo, toca no coração, Pai querido, tira toda a mente cauterizada, ó Deus, tira o cansaço, tira a fadiga, Senhor, e que as pessoas, tira as escamas dos olhos, e que possamos ver que a Tua palavra é importante para nossas vidas. Pai, nós entregamos cada vida nesta manhã em Tuas mãos, toma o culto que será realizado, Senhor, que esse culto seja uma bênção, e que o Senhor possa falar mais ainda aos nossos corações, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, certos da vitória. Amém.